queria perguntar pro Samuel essa análise aí, algo mais amplo do jogo. Você achou o resultado justo, Samu? Que daqui a pouquinho eu toco em outros assuntos com o Seabra e com o Lélio Gustavo também aqui. Um abraço pra você, Samuca, boa tarde. Foi justo o empate na Arena do Galo? Fala, Rafa, boa tarde pra quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Dessa vez dá pra gente falar jogo de 2 tempos realmente, né? Primeiro tempo ali, um domínio absurdo do Atlético, Cruzeiro nas cordas, e acho que todo mundo concorda que o que o Cruzeiro fez ali no primeiro tempo era pra ter perdido o campeonato já em 45 minutos, né? Mas aí vem o segundo tempo, o gol contra do Gemerson ali, claro que ele ajuda, mas uma postura diferente também do Cruzeiro, e aí um domínio das ações. Eu acho que o empate ficou de bom tamanho, sim. Assim como o Cruzeiro poderia ter vencido de virada ali, o Atlético poderia ter feito mais gols no primeiro tempo. Então eu acho que foi pro Cruzeiro principalmente, né? Você na casa do adversário sai com um placar em 25 minutos de 2-0 e você é atordoado e busca o empate da forma como aconteceu. Acho que é um resultado importante, uma vantagem mantida, mas sabendo, claro, que vai precisar voltar a ser o Cruzeiro em 90 minutos. Os 45 finais, o Cruzeiro precisa repeti-los em 90, para aí sim sair com o título do Campeonato Mineiro, que está totalmente em aberto. É uma vantagem, sim, mas é uma vantagem mínima e não dá. Acho até que o Nico, ele entrou com essa vantagem desde o início, né? E quando ele acordou tava 2-0, um Cruzeiro muito disperso naquele primeiro tempo ali. Foi assustador o nível de atuação do Cruzeiro naquele primeiro tempo, e volto a repetir, poderia ter em 45 minutos ter acabado com qualquer chance de conquistar o título. Mais uma vez o Nico mexe em um jogo importante, né? Por mais que lá em Souza, na Paraíba, tivesse aquela condição de gramado, de chuva e tudo, mas se o torcedor buscar aí, ele fez mudanças também importantes naquela partida, fez linha de 3 com o Machado, colocou o Gasolina na vaga do William. Enfim, em jogo decisivo o Nico precisa ficar ligado, que não dá para simplesmente sair testando algumas coisas, porque dependendo, e claro, do outro lado tem um adversário de jogadores de muito potencial, de muita qualidade técnica. Então se você dá essa bobeira aí, por pouco, viu? O Cruzeiro não saía dali com uma derrota, diria que feia, mas deu tudo certo no segundo tempo. E acho justo sim, viu, Rafa? Respondendo a sua pergunta aí já neste final, achei que o empate foi justo pelo que as duas equipes fizeram aí em cada tempo. Professor Larcamon, entre aspas, tá, gente? Inventando moda, e aí deixa o Zé Ivaldo no banco, mas queria saber de você primeiro, Daniel Seabra. A entrada do Zé Ivaldo foi o grande fator que mudou o time do Cruzeiro da água pro vinho, do primeiro pro segundo tempo, ou para além da entrada de um jogador que todo mundo queria? Inclusive a esposa dele tava soltando os cachorros lá no Twitter no primeiro tempo lá, a Josi Babolim, né? Se eu não me engano, o nome da esposa do Zé Ivaldo. Ou teve algo também em termos de conversa do Nico para mudar a postura dos jogadores? Foi muito mais que só a entrada de um cara, Seabra. Eu acho que foram as duas coisas, Rafa. Primeiro, quando o Larcamon soltou a escalação e a gente falou na transmissão, eu falei, mas como assim? Primeiro, o Zé Ivaldo no banco. Segundo, uma formação que ele não tinha usado nenhuma vez no campeonato inteiro, ele chega na final, como o Samuel disse ali. Eu falei isso lá, falei, olha, é estranho, porque de repente no jogo final, no clássico, na casa do adversário, contra um rival pesado, um jogo duro, ele coloca uma escalação que ele não tinha até então usado, ninguém entendeu nada. E aí depois justificou o Zé Ivaldo aí, que poderia ter perdido o grupo, se coloca o Zé Ivaldo, então tinha que tirar e tal. Sinceramente, se você faz um negócio desse, você tá punindo não o cara, você tá punindo o time. Você coloca o cara, o seu principal zagueiro no banco, você tá punindo o time. Então eu, sinceramente, essa eu não entendi. E a entrada dele mudou o sistema defensivo do Cruzeiro todo, a cara do Cruzeiro ali pra trás. E a conversa com o Nico foi, ele avançou o Cruzeiro, ele avançou as linhas, e aí o Cruzeiro passou a marcar o Atlético mais dentro. O Atlético não tinha mais sossego pra sair tocando bola, como foi no primeiro tempo. Primeiro tempo, o Everson cobrava um tiro de meta, a bola
passava ali num zagueiro, passava no meio de campo tranquilamente, e aí a marcação começava lá no meio. No segundo tempo, o Cruzeiro avançou. E aí, quando o Everson soltava um tiro de meta, já tinha 2, 3 em cima, o Atlético começou a sentir essa marcação alta do Cruzeiro. E aí, juntou tudo, né? Juntou essa marcação, juntou o abafa do Cruzeiro, juntou a entrada do Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, com 5 minutos em campo, ele ganhou tudo. Ele ganhou todas as divididas, todas as primeiras bolas que foram lá dentro, ele ganhou tudo. E ele é um cara que faz lançamento, vai pra área, ataca, defende, ajuda no meio de campo. Então, Zé Ivaldo no banco, sinceramente, não deu pra entender. Essa pra mim foi uma invenção muito grande do Larcamon. Ô, Lélio Gustavo, se do lado do Atlético a turma pega no pé do Gemerson, do lado do Cruzeiro eu acho que o Rafael Cabral é um dos principais alvos da China Azul. Agora, vamos falar aqui desse primeiro gol do Atlético no jogo, o gol do Bruno Fux. A bola até passa embaixo do Cabral, e é um cara que já tem um histórico da torcida tá insatisfeita com ele, a turma pegar no pé, às vezes em situações que não deveria pegar. A falha cabal foi do Cabral, sem nenhum trocadilho, interrogação, ou a zaga do Cruzeiro, que fica a ver navios dando condição pro cara, é quem mais falha no lance ali, considerando, claro, Romero e Marlon, né, que estão no lance? Isso. E aí, Lelão? Marlon, Romero e Cabral foram os 3 culpados. Pra mim, foi uma falha do goleiro. Era uma bola defensável, né? Por mais que o cara tenha chegado até ali, poderia, sei lá, ter se posicionado diferente. Tinha muita gente dentro da grande área, não sei se ele ficou ali meio que esperando vir um cruzamento, alguma coisa nesse sentido, mas a impressão que eu tive é que houve falha, sim, do Rafael Cabral. Sem contar, né, que o primeiro batido é o Marlon e depois o Romero, ele tenta ao máximo evitar um contato ali e aí o Bruno Fux passou facilmente por ele. Não foi o último a ser driblado? Foi. Antes do chute, né? Pois é. Então, pra mim, foi falha do Cabral. Pra mim. Eu vou repetir o que eu já disse aqui em relação ao Rafael Cabral. Ele não é o pior dos goleiros, né? Mas ele não faz milagres. Aquela história do Cruzeiro de sempre ter os goleiros milagrosos, aí a gente vem Didi, também, só pra Fábio, né? Fábio, Companhia Limitada, são muito diferenciados. Eles faziam milagres. Não é a situação do Rafael Cabral. Ele não tem essa característica. Um dia ou outro pode ser, mas não é a característica dele, né? Então, assim, tem situações em que o Cruzeiro vai ter que encarar isso, mas não é pra pegar no pé, já que é o último goleiro da face da terra, não tem nada a ver, não é isso. Aliás, eu acho que a pegação de pé, ela enche o saco, né? Tanto do jogador quanto de todo mundo. Então, assim, não é pra crucificar, mas ele não é o goleiro dos milagres. Perguntar uma outra coisa pro Samuca aqui, Xará, rapidão. Claro. Samuel, dos jogadores do Cruzeiro, titulares e reservas, teve alguém que se destacou, tipo assim, foi muito acima da média no jogo, e algum jogador que a performance dele no clássico destoou do que ele normalmente apresenta com a camisa da Raposa? É difícil falar porque essa formação do Nico aí, eu já comentei isso aqui, que o Vidalba veio, por exemplo, às vezes pode jogar Vidalba com Marlon, Vidalba com Barreal, Marlon com Barreal, Marlon Kaique Barreal, mas desde que você treine muito pra isso, né? Porque o maior problema, pelo menos da minha visão ali, foi que o Nico, ele coloca o Vidalba, ele muda o Marlon, ele muda o Arthur, o Vidalba tava perdido, tava uma loucura, véio. Porque ele colocou o Vidalba, por exemplo, contra o Tombense, ele tava fazendo ali um falso terceiro zagueiro pela esquerda, né? O que vinha fazendo o Marlon, normalmente. Então o Nico mudou bem a estrutura ali e foi um Cruzeiro presa fácil no primeiro tempo, né? E o Neres mais perdido do que tudo, com todo respeito ao jogador, pode compor até o elenco do Cruzeiro, mas para ser titular do jeito que o Nico tá querendo, aí é flertar com o perigo o tempo inteiro, né? Mas o Matheus Pereira, ele pode jogar mais do que ele jogou. Aí os outros que eu citei aí, o Arthur, o Marlon, o Vidalba, tava um mais perdido do que o outro. Eu vou destacar quem foi bem. O Dineno, acho que ele foi muito bem. No primeiro tempo ali, o Cruzeiro teve 2 chances de falta em 2 jogadas do Dineno, fazendo o pivô ali, girando sobre a marcação. Aí o Zé Ivaldo, quando entra, é perfeito.
E à medida que o Nico foi mudando também, os jogadores que entraram, eu acho que eles acrescentaram bem. As 5 alterações, por mais que o Vital e o Barreal, eles entraram apenas ali no finalzinho, mas o Zé, impecável. O Cifuentes entrou muito bem, o Lucas Silva entrou muito bem. Então, essas substituições aí foram ajudando. E aí mostra que é aquilo, né? Mexeu bem ou escalou mal? Escalou mal, né? Também escalou mal e mexeu bem. E aí, você abre a sua opinião? Sobre a escalação de uma forma geral, não? Sobre alguém que tenha destoado ou destacado no time do Cruzeiro no jogo. Olha, eu acho que eu concordo um pouco com o Samuel em relação de Neno, ele fez um bom jogo, o Zé Ivaldo entrou e para nós, foi eleito inclusive por nós o melhor em campo, mesmo ter entrado no segundo tempo. E essa formação, para mim o Arthur Gomes foi o mais prejudicado dessa coisa toda. Ele ficou completamente escondido. No primeiro tempo, então, que o Léo Campos narrou, o Léo praticamente não falou o nome do Arthur. Ele não apareceu, ele não mostrou. A gente sabe que ele pode jogar, ele já mostrou bola, mas completamente perdido. E aí volta naquilo que eu falei sobre o Arthur tava jogando por dentro, né? Completamente fora de posição. Isso volta, Samuel, naquilo que eu tava falando do Milito no Atlético. O Milito falou: olha, quando ele chegou, eu tenho meu esquema, eu tenho o que eu penso de jogo e tal, mas eu vou conversar com os jogadores. Se eu achar que um jogador, olha, não tô satisfeito aqui, eu prefiro jogar lá, vamos adequar. É o que parece estar faltando no Cruzeiro, porque o Larcamon soltou um esquema, uma escalação completamente nada com coisa nenhuma pro primeiro tempo. Não sei se os jogadores treinaram, conversaram, falaram alguma coisa, opinaram, não sei, aparentemente não, porque o Cruzeiro inteiro estava completamente perdido no primeiro tempo. Lélio Gustavo, quer opinar também, Lelão? Olha, quando saiu a escalação, você me perguntou, né? Você gostou da escalação? Eu imediatamente falei que não. Muita coisa foi modificada, como o próprio Samuel falou aí, o Seabra, né? Mas, assim, de qualquer maneira, mesmo tendo escalado o Vidalba, ele não abriu mão do terceiro zagueiro, porque ele volta pro segundo tempo já com o Zé Ivaldo, né? E o Zé Ivaldo, não resta a menor dúvida que ele é titular absoluto da defesa do Cruzeiro. E o time reagiu com os 3 zagueiros o tempo inteiro. Agora, o que pra mim, assim, talvez tenha destoado realmente, e por culpa até do esquema tático, foi o Arthur Gomes. Porque o Arthur Gomes era um jogador muito agudo e vinha fazendo grandes atuações nesta temporada. Sempre muito rápido, jogando pela esquerda, né? Que é onde ele se sente mais confortável, e de repente ele teve que modificar o seu posicionamento e pouco tocou na bola realmente. A verdade é essa. Então, vai ficar essa dúvida do Larcamon aí, se vai entrar com os 3 zagueiros de ofício mesmo, se volta a ter o Marlon fazendo esse papel de um falso zagueiro e deixando o Arthur Gomes com o corredor pela esquerda todo para ele, claro, contando às vezes com o apoio do Marlon, ou se ele vai entrar agora mais do que nunca com o regulamento debaixo do braço. Mas para mim o Arthur Gomes é que acabou destoando, viu, Rafa? Rafa, uma coisa só, o gol do Atlético, igualzinho o gol do Tombense, né? Nossa, mãe, só faltou a trilha dos Trapalhões. Um chuta no outro, bate, entra, mesma coisa do gol do Tombense. A diferença é que no lance do Tombense eram 3 defensores, se eu não tô enganado, no gol contra do Gemerson é o Lemos que enfia a bicuda na perna do Gemerson e matou. No Tombense eram 3, no Atlético foram 2, mas a patetada da coisa toda foi a mesma, né? Tá aberta a enquete aqui agora por Rafael Leal, quem é Didi, Dedé, Mussum e Zacarias nos lances aí, você pode escolher, porque 2 lances de pataquada, viu? Mandar um salve aqui pro Júnior Tchunai, tá ouvindo a gente. Também o Wagner Lúcio, tá lá em Curitiba, no Paraná. Ele que tem um grupo lá de torcedores do Cruzeiro, a Curitiba. E ele falando, Larcamon, não sei por que da mexida no time, né? Não pode jogar sem o Zé Ivaldo, mas eu acho que o susto deve ter alertado ele. E o Rapel Rocha, que também tá sempre acompanhando a gente aqui, falando sobre arbitragem, falando que a arbitragem é ruim demais. É a opinião do Rapel aqui no 988-917. Diga lá, Xará. Vamos lá, vou falar de Sul-Americana então. Saiu a lista dos jogadores relacionados para a competição internacional, 50 nomes inscritos na Copa Sul-Americana, e aí nenhuma novidade, né? Os jogadores que já trabalham normalmente dentro do clube, da equipe profissional, destaque para as categorias de base, 17
jogadores do Sub-20 do Cruzeiro, para compor são 50, né, relacionados. Então, para atingir esse número aí, realmente tinha que recorrer à turma das categorias de base. 2 do Sub-17, o Alessandro e o Batistella, os 2 meio-campistas aí do Sub-17. O Vitinho e o João Pedro também estão na lista, e aí destaquei esses 2, ô Samuca, até pra gente poder trazer mais informações, e você tem informações a respeito desses 2 jogadores especificamente, o Vitinho e o João Pedro também, né, Samuca? Pois é, o João Pedro tem uma negociação muito avançada para renovar o contrato, ainda não assinou, acho que só depois disso é que passa a treinar com o elenco, ainda não foi nessa segunda-feira, amanhã o time já viaja, então quem sabe aí após o campeonato estadual. E o Vitinho tem renovação acertada também, contrato de 1 ano, mais 1 ano, né, até o final de 2025. Ele que tá no profissional aí desde que terminou a copinha, o vínculo se encerraria no final dessa temporada e agora sendo prorrogado até o final de 2025. Rafa. É isso, então, só para finalizar da minha parte esse primeiro tempo aqui, Xará, o Samuca falou da programação, treinou hoje na Toca, amanhã treina de novo pela manhã às 10 horas na Toca da Raposa 2, em sequência o Cruzeiro viaja para Quito, já o treinamento da quarta-feira, no período da tarde em Quito, lá no Equador, o jogo na quinta, depois sexta-feira o Cruzeiro treina novamente em Quito, e no sábado, já aí pensando no clássico, jogo da volta no domingo 3:30 da tarde no Mineirão, no sábado 10 horas da manhã, já o último treinamento de olho no clássico, a partida decisiva do Campeonato Mineiro. Só por curiosidade, eu fui olhar aqui a tabela do Campeonato Equatoriano. A Universidade Católica ocupa a 4ª colocação com 10 pontos, tá atrás do Alcas, do Del Valle e do Emelec. E no jogo de ontem do Campeonato Equatoriano, a Universidade Católica fez 5-1 no Orense Sporting Clube. E tem jogo marcado pro próximo domingo contra o Delfim. Mas tá bem lá no Campeonato Equatoriano. Né? Tá bem, vem uma sequência boa também. Eu tenho uma dúvida. Será que o Larcamon vai poupar jogador? Eu ia fazer essa pergunta para todos vocês. Porque eu acho que tem a questão da altitude, que o monte não dá certo, é legal conversar com os jogadores, porque eles por si só já vão passando, né? Ou já estiveram lá e já vão passando se tem ou não condições. E também porque eu penso muito no seguinte, não ganhou um título com a SAF ainda, né? Você querendo ou não, ele entra em vantagem no Mineirão. Entra em vantagem. Então, Mineirão, 60 mil torcedores, os torcedores todos do Cruzeiro vão estar lá. A Sul-Americana tem outros jogos, né? Não sei se eu acho que eles estão pensando no título mineiro. Eu acho que, não sei não. Na minha opinião, ele vai mexer. Você acha que ele poupa? Acho que poupa. Eu acho que o Milito vai mesclar o time. O Larcamon, eu acho que ele poupa também. Eu acho que os dois vão dar uma segurada aí nos titulares para esse jogo. O Atlético eu não acho, não. Será? Eu acho que não. Mas o Cruzeiro tem quase... O Atlético pode ser um ou outro, né? Mas eu acho que o Cruzeiro, ele... até pelo que ele tem de banco, né? Eu acho que o Atlético tem uma possibilidade maior, né? De substituição ali. E aí Milito esquece esse negócio de 3 zagueiros, arruma um direito pra colocar lá, sei lá. Mas no caso do Cruzeiro... Eu acho que ele vai em busca desse título mineiro mesmo, assim, foco. Você acha que poupa, Seabra? Olha, eu acho que dos dois lados deve ser misto. Não é poupar aquele time inteiro, colocar o Expressinho, reserva e tal. O Expressinho também é velho, né? Quando a gente fala assim. Mas é um misto, né? Tira um aqui, tira outro ali. Um cara que tem jogado muito, tem feito. Tem alguém no Cruzeiro que fez todos os jogos do campeonato. Dá uma segurada e tal. Porque vamos combinar, né? Que das 3 competições que o Cruzeiro vai disputar esse ano, a mais plausível de título é o Campeonato Mineiro. Eu não vejo o Cruzeiro campeão brasileiro, e da Sul-Americana pode ir ali, porque é eliminatória depois e tal, quem sabe. Mas eu acho que a mais plausível é o Mineiro, né? Lembrando, né, Lélio Gustavo, que essa questão de poupar e tudo mais, assim, pode poupar e dar certo, pode poupar e dar errado. A gente já viu, inclusive, o Cruzeiro em 97... tendo uma dificuldade absurda na fase de grupos da Libertadores. Perdeu os 3 primeiros jogos. Perdeu os 3 primeiros, corre atrás do preju e bate campeão. Então, assim, eu sinceramente, apesar de achar que os dois poupam, nem sempre vai surtir o efeito também, hein, Lelão? E aí, poupa ou não poupa?
Pra mim não. Pra mim são competições importantíssimas. Você pode tirar 2, 3 jogadores ali, os mais desgastados, e o restante é pra jogar. E hoje o futebol te permite isso, né? São 5 substituições. Então, eu com sinceridade, tô vendo aí o Grêmio falar, vai mandar time reserva pro jogo de estreia na Libertadores, o Palmeiras também. Eu não entendo os caras, eles metem o pau no campeonato estadual e depois vira, né, a 8ª maravilha do mundo. É isso que o doutor Abel Ferreira tava reclamando da Federação Paulista ontem no pós-jogo, né? Marcaram semifinais mesmo dia, e agora final a federação marcou, não posso fazer nada. O Lélio falou do Grêmio ali, lembrando que o Campeonato Gaúcho não parou na data FIFA não, viu? O pau quebrou lá, Grêmio, Inter e tal, jogaram contra Caxias e Juventude, na data FIFA rolando lá, então. O problema é o formato do campeonato que é ruim. Ainda assim dá problema no final. Lembrando que o mesmo formato paulista é do Mineiro, né? Aqui, eu acho, por que eu acho que é mais provável o Cruzeiro poupar? Por causa da altitude. 2.850 metros, né? É muito grande. Não é a maior, mas tem, né? Muito grande. Não é a maior, mas tem, né? E aí, Samuca, poupa ou manda o time titular? Sua opinião, né? Pra não matar o português. Inclusive, o senhor estará a caminho de Quito, no Equador, correto? Sim, amanhã cedo já tô seguindo pra lá. Vou chegar um pouco antes do Cruzeiro. Eu não pouparia. Só se algum jogador estiver com desgaste aí muito alto. O Cruzeiro vem de 2 semanas cheias, né? Na parada pra data FIFA. Então a sequência é pesada, mas é Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Acho que não tem que poupar em nenhum. Se poupar em Sul-Americana é quando você já estiver lá em mata-mata decisivo, de quartas, de semi, de final. Final aí é jogo único, né? Mas eu não pouparia não. Até porque você não tem nenhuma garantia, né? Pode poupar e perder domingo também com todo mundo descansado. Eu acho que o Cruzeiro tem que pensar em vencer na quinta-feira, começar bem. Vai ser o adversário, na teoria, mais difícil do grupo. O Seabra disse aí bem, eu assisti ontem esse jogo com o Ourense. O gramado do Olímpico Atahualpa é um bom gramado. Não é tipo o Mineirão ali que vai ser jogo rápido, mas é um bom gramado. Tá com um corte ali médio, né? Não um corte totalmente baixo para deixar o jogo mais rápido, mas é um bom gramado, sem falha, e o time não é bobo, hein? O time fez 5 jogos até aqui no ano, 4 vitórias e 1 empate. Então, eu acho que dá, se for o caso, mesclar, mas tirar todo mundo e colocar um time todo diferente, por mais que o Cruzeiro hoje tenha boas peças, eu não correria esse risco não. É isso, turma, estamos fechando esse primeiro bloco da Raposa. O Rafa Nobre volta daqui a pouco, fechado, Xará? Combinado. Samuel Venâncio, boa viagem pra você, meu velho. A gente vai conversando pra alinhar as suas participações aqui no programa. Um abraço. Valeu, um abraço, tamo junto.